Olá, vamos para mais um dia de Café com Lexio, hoje, segunda-feira, 30 de outubro. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, curte, comenta e compartilha aí o vídeo no YouTube, tá certo? E você que está acompanhando pelo Spotify, vamos disseminar, vamos compartilhar o link para que mais pessoas possam alcançar a Lexio Divina diária que a gente aqui está fazendo. Então, vamos juntos. Primeira leitura de hoje, Romanos capítulo 8, versículos 12 a 17. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se, pelo Espírito, matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então vamos aqui começar pelo versículo 13. O Senhor, Ele quer que vivamos pelo Espírito Santo, para que sejamos homens e mulheres do Espírito, e não homens e mulheres carnais. Olha o que o versículo 13 vai dizer. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se, pelo Espírito, matardes o procedimento carnal, então vivereis. Mais uma vez, São Paulo nos exorta aqui a importância que tem de nós, a partir da fé, a partir do momento em que pautamos a nossa vida professando a fé em Cristo, naquilo que Ele nos fala, naquilo que Ele nos comunica, por meio das Sagradas Escrituras, por meio do magistério da Igreja. Vivemos segundo o Espírito Santo e não mais segundo a nossa carne, as nossas vontades, as nossas paixões, os nossos vícios que nos levam para a morte. É a palavra que está nos ensinando isso. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Essa morte aqui é a morte, não somente a morte material, mas aonde viveremos a vida eterna? Na morte. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, se viverdes pelo Espírito, matardes o procedimento carnal, então vivereis. Então, o Senhor quer que vivamos segundo o Espírito. O Espírito Santo governa a nossa alma governada pelo Espírito Santo governa o nosso corpo. Mas o que é que por vezes acontece? A desordem disso. O Espírito Santo, nós não permitimos que o Espírito Santo governe a nossa alma, e a nossa alma, ela é
refém dos nossos pecados, refém da nossa carne, refém da nossa carne. O versículo 14 e o 16 vai nos comunicar e nos ensinar o quê? É o Espírito Santo que faz a gente viver com a dignidade de filho de Deus. É o Espírito Santo quem nos concede a dignidade de filho de Deus. Olha, vamos trazer isso para a nossa linguagem cotidiana. Quantas vezes a gente diz assim, rapaz, olha fulano como é honrado, como é gentil, como é bondoso, igualzinho o pai. Rapaz, fulano é igualzinho a mãe dele. Quando vai falar das virtudes assim. Quando vai falar dos defeitos também, né? Mas pensa quando vai falar das virtudes assim. Fulano, Beltrano é assim, 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 assado. Igualzinho o pai. Puxou ao pai, puxou a mãe. Por quê? É a dignidade da filiação. E o Espírito Santo vem nos dar essa dignidade de ser filhos de Deus. E nós, com uma vida nova que o Espírito Santo quer nos dar, com novas condutas, com novas escolhas, com novas decisões, com um novo comportamento inspirado pelo Espírito Santo, nós vamos honrar o nosso Pai, Deus que nos criou. Imagina as pessoas olharem para a gente e dizer, olha, igualzinho ao Pai. Quanta alegria nós damos a Deus, né? Olha, igualzinho a mãe. Pensa, as pessoas olharem para a gente e começarem a perceber as virtudes de Nossa Senhora. As pessoas olharem para a gente e começarem a perceber as virtudes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Espírito Santo governando a nossa vida, governando a nossa alma, e a nossa alma, governada pelo Espírito Santo, conduzindo o nosso corpo, e não o contrário. Quantas vezes a gente, poxa, eu queria tanto abandonar esse vício, eu queria tanto não agir dessa forma, mas eu não consigo. Por quê? Porque a carne é quem está reinando, a carne é quem está governando. E o que é que pode mudar essa realidade? Não é uma coisa, é uma pessoa, o Espírito Santo de Nosso Senhor. O Espírito Santo é quem pode mudar essa realidade. Para que lá na frente a gente consiga dizer, caramba, eu pensei que eu nunca ia me libertar daquele vício, pensei que eu nunca ia me libertar daquele pecado. E hoje, com a graça de Deus, eu abandonei aquela conduta, eu abandonei aquele comportamento. Mas quantas vezes a gente pensa, eu tenho certeza que você pensa, eu queria, mas eu não consigo. Eu queria, mas eu não consigo. Não é para mim, eu não consigo. E você já determina. Por quê? Porque é a carne quem governa a sua vida ainda. Agora, ao contrário, quando o Espírito Santo começa a nos governar, as más condutas, as más escolhas, em uma palavra, o pecado, ele vai sendo enfraquecido. 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 A gente vai começando a fugir das ocasiões que nos levam a pecar. De tal modo que, a uma determinada altura da nossa vida, a gente abandona aquele pecado e aquele pecado deixa de fazer parte da nossa vida. E é aqui que eu quero falar. Os nossos pecados precisam deixar de fazer parte das nossas vidas. E é essa graça que o Espírito Santo quer nos dar. No versículo 15, né? O Senhor não nos fez para sermos reféns dos nossos próprios pecados, mas livres para amar. Porque a verdadeira liberdade consiste em não ser prisioneiro dos próprios vícios. É exatamente isso. Eu quero fazer isso, mas eu não consigo. Ou eu não quero mais fazer isso, mas eu não consigo deixar de fazer. O Senhor quer nos dar a verdadeira liberdade, porque, pensa, alguém que quer deixar de fazer uma conduta porque sabe que é pecado e não consegue deixar de fazer, essa pessoa é livre? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque ela é prisioneira daquele mau hábito. A verdadeira liberdade consiste em olhar, e isso vai dar a coisa mais trivial, até a atitude que demande uma complexidade maior. Não, isso não faz bem para mim. Isso compromete a minha eternidade. Isso compromete a santificação da minha vida. Isso compromete a santificação da minha casa.
Portanto, eu não irei mais fazer. Eu não irei mais praticar essa conduta. Eu não irei mais compactuar com isso aqui. Eu direi não. Eu renunciarei. A gente, quando faz isso, a gente começa a desfrutar da verdadeira liberdade que o Espírito Santo quer nos conceder. O versículo 17, o Senhor nos fez para o céu, e é para o céu que o Espírito Santo quer nos conduzir. Olha o que diz o versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, e esse sofrimento é a mortificação da nossa carne. Todo sofrimento que padecemos nesta vida mortifica a nossa carne, prepara-nos para algo muito maior, que é o céu. Já pensou se o Espírito Santo consegue, se a gente permite que o Espírito Santo vire essa chave dentro da gente, do nosso coração, a gente não iria mais temer o sofrimento ou repelir o sofrimento da nossa vida. Não é que a gente vai sair atrás do sofrimento. Eu estou procurando agora sofrer, porque eu descobri que o sofrimento, no fim das contas, é bom. Não. Porque o sofrimento ele é inerente à nossa vida humana. Todos nós vamos sofrer. Todos nós vamos sofrer com a doença, seja nossa ou de alguém que nós amamos. Todos nós vamos sofrer com a morte. No entanto, quando o sofrimento bater na nossa porta, se nós já vivemos essa condição de sermos governados pelo Espírito Santo, nós não vamos temer esse sofrimento. E esse sofrimento ele vai ser ressignificado de tal modo que a gente não vai achar ruim, mas a gente vai abraçá-lo. É a cruz que o Senhor separou para mim, eu abraço e eu a amo. Por quê? Porque eu sei que essa condição me levará para o céu. E talvez essa condição que o Senhor permitiu que eu vivesse, conduzirá não somente a mim, mas quem eu amo para o céu. Veja como o sofrimento ele é ressignificado na nossa vida. E é isso que o Senhor quer fazer, porque o Espírito Santo quer nos conduzir para o céu, porque somos herdeiros do céu. Herdeiros da vida e não herdeiros da morte, do inferno. Peçamos ao Espírito Santo essa graça. Peçamos ao Espírito Santo essa graça, de tomarmos posse dessa dignidade que o Espírito Santo quer nos dar, de começar a nos fazer parecidos com o nosso Pai, de começar a nos fazer parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo, de começar a nos fazer parecido com Nossa Senhora. É isso que a liturgia de hoje quer nos comunicar. O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos. Estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado e, tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui vamos ser muito objetivos. Do versículo 10 ao versículo 13, 18 anos enfrentando o problema. O problema. Aquela mulher estava encurvada. E olha a palavra
do Evangelho. E Jesus fez o que com ela? Endireitou-a. Aquela mulher foi liberta daquele espírito de Satanás que oprimia aquela mulher, que trazia a ela aquela doença espiritual. Mas Jesus cura no dia de sábado. Jesus quebra a regra. E mais uma vez, nosso Senhor desvela a hipocrisia de quem se torna prisioneiro da regra de tal modo que a soberba de cumprir a regra se sobrepõe à caridade. Nós vamos perceber que nosso Senhor repete essa atitude, porque nosso Senhor ele quer mexer na ferida. Guardar os mandamentos, cumprir a lei de Deus, é uma demonstração de amor a nosso Senhor. Mas que nós não caiamos na vaidade da santidade. A caridade se sobrepõe a toda lei. E é isso que Jesus vai ensinar. Eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas para levá-los à perfeição. Ou seja, cumprir com a lei pela lente da caridade. Será que aquela mulher que estava ali para ser curada deveria voltar para casa sem o ato de caridade de nosso Senhor? Pelo mero cumprimento da regra, perceba, há aí uma prisão. E o que é que o Senhor faz? Ele quebra a lógica. E mais uma vez ele desmascara a hipocrisia de quem, por vezes, cumpre a regra por soberba e não por caridade. Que o Espírito Santo nos inflame a cumprir com as regras por amor a Jesus, por amor ao próximo, e não para alimentar a soberba que habita em nós. Que o Senhor nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.